Die Guit Gordina, Schokiuen Ella de Mor, Quid Fischen era Niederlien. Agus Falchagu Eiren. Hi guys! Eu sou o Caio E eu sou a Mayara, nós somos da iCod College. e a gente está trazendo uma novidade para você. A gente vai trazer um fã do Pirula aqui para Irlanda. Exatamente. Para participar dessa promoção, é só você seguir a iCod College nas redes sociais do Instagram e do Facebook, que a gente vai deixar o link aqui na descrição. Marcar 2 amigos no post oficial e pronto, já tá participando. Isso mesmo, serão 15 dias aqui em Dublin e 15 dias lá em Cork. E você tem até 1 ano para usufruir desse prêmio. Então não perca tempo, participe dessa promoção. Te vejo por aqui. Tchau. Tchau. Só para recapitular o último vídeo, a gente está perto de 1500, quando começaram as grandes navegações e quando a Inglaterra tinha finalmente terminado um grande período de guerras, como a Guerra dos 100 Anos contra a França e a Guerra das Rosas, que foi uma guerra civil, onde a família Lancaster saiu vitoriosa, começando novamente a dinastia Tudor na sucessão do trono britânico, cujo primeiro rei foi Henrique VII, seguido pelo seu filho, o rei Henrique VIII, que assume o poder em 1509. Um outro evento que marcou grandemente o começo do século XVI na Europa, além das grandes navegações, foi a Reforma Protestante. Enquanto a Reforma Protestante comia solta na Alemanha, na Suíça e etc., na Inglaterra meio que os católicos estavam de buenas. Até que o rei Henrique VIII da Inglaterra, da dinastia Tudor, em 1530 e poucos, ficou um pouco bravo com a sua esposa porque ele achava que ela não conseguia dar para ele nenhum filho homem. Tá? E ele resolve que ele queria se divorciar. Ele tentou com o Vaticano de tudo quanto é maneira para conseguir se divorciar e não conseguiu. O Vaticano não queria dar para ele o direito de casar de novo, para casar com outra mulher, que ele achava que a culpa era da mulher, obviamente, dele não conseguir ter nenhum filho homem. No fim das contas, o Papa não deixou ele se divorciar e aí ele fica com muita raiva e ele resolve quebrar com o Papa. Já que ele não podia se divorciar da esposa dele perante a igreja, ele se divorciou do Papa e aí ele fundou uma igreja nova que tem praticamente tudo de igual com a Igreja Católica, tirando uma ou outra coisinha que ele pegou da Reforma Protestante e, obviamente, o mais importante, aceitava o divórcio. E ele se intitulou o grande sacerdote, né, o sumo pontífice da Igreja Anglicana dos Anglos, certo? Então, a Igreja da Inglaterra, em que o rei era o sumo pontífice, como é até hoje, inclusive. Então, a Igreja da Inglaterra acabou rompendo com o Vaticano, e aí, em 1536, o Henrique VIII funda a Igreja Anglicana aqui na Irlanda, que seria a Church of Ireland. Então várias igrejas que originalmente eram católicas acabam virando anglicanas, uma vez que aquelas imagens e todas as outras coisas da Igreja Católica que são proibitivas para outros protestantes, na mudança do Henrique VIII não ficaram proibitivas. Aqui atrás a gente tem a Igreja Anglicana aqui de Cork, né, que é a St. Anne, e 2 igrejas muito importantes que eram católicas históricas lá de Dublin, como por exemplo a St. Patrick Church e a Christ Church, as duas viraram anglicanas e viraram braços da Church of Ireland. Além disso, o rei Henrique VIII não confiava nem um pouco na Irlanda e muito menos nos lordes que estavam dominando aqui. Especialmente porque a Irlanda meio que ficou do lado dos Yorks na Guerra das Rosas, né, que foi o lado perdedor, que não era o lado do qual o Henrique VIII fazia parte. Ele também ficava um pouco com medo, porque no passado muito antigo, né, a Irlanda invadia a Inglaterra, os irlandeses tinham fama de ser bastante agressivos, então ele tinha medo que deixar a Irlanda ao Deus dará de qualquer jeito acabaria fazendo com que em determinado momento eles acabassem se voltando contra a Inglaterra. Qual era o problema do Henrique VIII com o lorde dominante da Irlanda naquela época? Ele pertencia à família dos Fitzgerald, que tinham sido nomeados pela coroa britânica durante o período da Guerra dos 100 Anos e da Guerra das Rosas. Só que aí tinha uma treta interna aqui na Irlanda entre os Fitzgerald e os Butlers. Os Fitzgerald pediram ajuda do Papa e do rei Carlos V, do Sacro Império Romano Germânico, que ainda existia na época, para combater esses Butlers, né? E ele pediu ajuda porque
porque a Irlanda sempre foi um país católico, pediu ajuda para os católicos. E então o Henrique VIII acabou ficando muito desgostoso dessa situação, invadiu a Irlanda e matou os Fitzgeralds. Ele institui o título, né, de Rei da Irlanda. Ele, obviamente, assumiu esse papel, né? Ele virou Rei da Grã-Bretanha e Rei da Irlanda, e durante todo o século XVI a dinastia Tudor dominou cada vez mais a Irlanda. Então, qual era a ideia do Henrique VIII tentando apertar o laço ao redor da Irlanda? Era fazer com que os líderes de clãs, né, os chefes irlandeses, reconhecessem a soberania inglesa. Então ele começou a dar uma série de títulos e regalias para esses líderes aqui da Irlanda, né, os líderes de clãs, para ver se eles ficavam um pouco mais simpáticos com o rei da Inglaterra. Ele acabou dando também algumas cadeirinhas do parlamento britânico, certo? O que era proibido na época, né, para gaélicos. Um dos lords que topou muito fácil essa transição foi o Lord O'Neill, lá da província de Ulster, no norte da Irlanda, que ele abriu mão da sua chefia de clã, né, que era digamos assim, uma soberania que eles tinham, para aceitar a cadeira de Tyrone, ou Tyrone, né, que seria um cargo de confiança com relação ao rei. Os demais líderes também aceitaram essas pequenas regalias, mas a verdade é que eles cagavam para o rei da Inglaterra, porque os reinos da Irlanda sempre foram muito independentes. Aquela Irish Law, né, aquelas leis irlandesas muito antigas, como eu já falei, elas meio que davam muita independência para cada um dos condados. Nem o High King conseguia dominar tudo, né? Vocês lembram que eu falei que o High King meio que era um cargo figurativo? Então, que dirá o rei da Inglaterra, que nem na Irlanda ficava? Então, o Henrique VIII percebeu que chegar aos pouquinhos pela Irlanda não ia funcionar, que ele não ia conseguir a colaboração que ele queria. Então, ele começou a agir de uma maneira um pouquinho mais agressiva. Ele começou a forçar o sistema inglês de governo na Irlanda, começou a tentar forçar a religião inglesa na Irlanda, porque afinal de contas ele era o sumo pontífice dessa igreja, então se a Irlanda era a dominação dele, meio que ela deveria ser anglicana também. Entre as medidas que ele fez para isso, ele destruiu alguns mosteiros aqui na Irlanda. Você vê que mosteiro na Irlanda, coitado, não sei nem se sobrou algum, porque eles foram destruídos durante toda a história. Começou a forçar o idioma inglês aqui e também tirar algumas autonomias administrativas da Irlanda. Obviamente que isso começou a deixar os irlandeses muito, muito, muito bravos. E aí o Henrique VIII conseguiu exatamente o que ele queria, a atenção dos chefes de clã da Irlanda. Só que, como vocês podem imaginar, frente a essas atitudes que o rei tomou, meio que essa atenção não era lá muito positiva por parte dos líderes gaélicos. Entre o ano de 1580 e 1590, a Espanha começou a ficar um pouco brava com a Inglaterra, porque ela estava interferindo muito nas políticas holandesas, especialmente influenciando com o protestantismo e também com o hábito, né, de usar corsários, certo, para afundar navios do país rival e roubar tudo deles, né? Corsário, para quem não sabe, é quando você pegava um pirata e você contratava ele só para assaltar os navios dos inimigos e não os navios dos seus amigos. Só que naquela época a Holanda era parte da Espanha, né? Por uma questão de casamentos, né? Eu acho que era na dinastia dos Habsburgo, então ela estava com bastante raiva, né? Porque a Espanha era católica, né? E não queria que a Inglaterra ficasse se interferindo. Então teve um certo conflito entre a Inglaterra e a Espanha, que durou de 1585 a 1604, que foi chamado de Guerra Anglo-Hispânica, só que ela é chamada entre aspas porque ela nunca foi declarada, não existia uma guerra declarada entre os dois países, apenas animosidades, e a Espanha chegou a mandar algumas frotas da Armada Espanhola para a Inglaterra, para tentar intimidar mesmo a Inglaterra e talvez até invadir militarmente a Inglaterra, só que ela não conseguiu, porque os ingleses conseguiam saber dos movimentos da Espanha com antecedência, então eles estavam sempre muito bem preparados. E teve inclusive o caso de uma frota lá da Armada Espanhola que acabou, enfim, sendo atacada no caminho para Londres e acabou se desviando do caminho e veio parar aqui na Irlanda, o que fez com que a rainha tomasse providências rápidas e massacrasse essa Armada Espanhola, tá? O que fez com que os espanhóis ficassem com bastante raiva também. Enfim, era o medo da rainha, né, de que os espanhóis tentassem atacar pela Irlanda. E havia uma certa simpatia da Irlanda com os espanhóis, não só por causa da religião, por causa do catolicismo, como também por causa dessa rivalidade com a Inglaterra, em que eles viam a Espanha com bons olhos, que podiam libertar a Irlanda finalmente das garras dos ingleses. Lembrando que na época a Espanha era o maior, mais forte e mais influente império do mundo. O Império Espanhol pegava praticamente todas as Américas e uma boa parte do Sudeste Asiático e etc. Era bem legal ter a Espanha ao seu lado contra a Inglaterra, que na época não era o maior dos impérios ainda. O que acontece? Apesar do sucesso militar
e administrativo da Inglaterra aqui na Irlanda, eles sofriam uma resistência muito grande do povo gaélico, porque eles não queriam aceitar a dominação inglesa e principalmente a questão religiosa. Naquela época a questão religiosa era talvez o mais forte e o que mais fizesse com que eles discordassem, né, da dominação inglesa aqui. Então a Inglaterra sempre teve problema em tentar dominar a Irlanda, sempre. Nunca foi uma coisa fácil, uma coisa simples de ser feita. Vale lembrar aqui uma coisa interessante, que a Rainha Elizabeth, que durou bastante tempo no poder, né, tanto que foi chamada até de período elizabetano, a gente está falando de Elizabeth I, né, provavelmente agora a Rainha Elizabeth II, que está no poder, vai ser considerado, sei lá, o período elizabetano II, né, porque ela também já está no poder há mais tempo até que a Rainha Vitória. Naquela época, eles estavam com aquele negócio de tentar investir um pouquinho, principalmente na colônia protestante, né, anglicana, aqui da Irlanda. Eles fundaram o Trinity College em 1592, né, em Dublin, que é a universidade mais antiga daqui da Irlanda e uma das mais antigas do mundo. E justamente no ano seguinte, 1593, estoura a chamada Guerra dos 9 Anos aqui na Irlanda. Aproveitando essa bagunça, né, que era essa animosidade que existia entre a Inglaterra e a Espanha, uma família do norte da Irlanda resolveu estourar uma rebelião que foi conhecida como a Guerra dos 9 Anos, que durou de 1593 a 1603. Eu sei, são 10 anos aí, mas somando tudo dá 9, tá? Porque aí você tem que ver a contagem dos meses, que eu não vou fazer aqui. O que acontece? A família O'Neill, lá de Ulster, como eu já falei, uma das mais importantes desde a época dos High Kings lá em Ulster, o Hugh O'Neill, ele ficou muito bravo porque a Rainha Elizabeth, ela tinha colocado como, digamos assim, governadora ali da província, naquele lance da cadeira de Tyrone, né, ou Tyrone, né, que eu já tinha explicado antes, um outro O'Neill, que era rival do Hugh O'Neill, né, do Hugo O'Neill. E não foi uma guerra fácil, porque o Hugh não tinha muito poderio militar, porém ele começou a contar com muito apoio da população lá de Ulster, lá da Irlanda do Norte. E aí os espanhóis começaram a tentar mandar ajuda, justamente para quebrar o galho dos irlandeses, para ver se conseguia derrubar a Inglaterra. Mas eles falharam, não deu muito certo. As campanhas espanholas aqui para o norte da Europa, meio que todas elas falharam. Apesar de tudo isso, o apoio que o Hugh O'Neill ganhou foi tão grande dentro do povo Irish que eles começaram a vencer as batalhas contra a Inglaterra. Então eles estavam quase conseguindo tirar a influência da Inglaterra aqui dentro da Irlanda, a coisa estava ficando muito feia, até que eles tentaram uma cartada final. Os espanhóis iam atracar aqui no sul da Irlanda, iam se juntar com as tropas irlandesas e iam tentar invadir a Inglaterra. Isso mesmo, olha o quão ousado foi o plano do Hugh O'Neill. Não deu certo, porque de alguma maneira a Inglaterra descobriu esse plano, então a Rainha Elizabeth acabou mandando tropas para o sul da Irlanda e houve a famosa e fatídica Batalha de Kinsale, que é um porto muito famoso ao sul da cidade de Cork, que é onde eu estou agora gravando esse vídeo. No fim das contas, a Inglaterra venceu a guerra usando uma estratégia bastante sádica. Ela conseguiu isolar o fornecimento de mantimentos, especialmente no norte da Irlanda, e ela só esperou eles ficarem com fome, com muita fome. Em torno de 60 mil pessoas morreram de fome nessa época. Foi talvez o primeiro grande evento de fome aqui na Irlanda, né, meio que já treinando os irlandeses para as outras tragédias que viriam depois. Então, graças a isso, a Irlanda se rendeu, mas não sem uma grande perda para a Inglaterra, especialmente financeira. A Inglaterra ficou bastante endividada nesse período, porque foi junto com toda essa briga que teve com o Império Espanhol. Então a Inglaterra, ela venceu, mas foi uma vitória de pirro, né? Porque ela venceu perdendo. Nem quem ganhar, nem perder, vai ganhar ou perder. Se endividando com uma série de outros países, então ela precisou fazer um acordo bastante amigável com a Irlanda. No fim das contas, o acordo consistia em perdoar as ofensas dos irlandeses, ou seja, não haveria consequências piores, mas eles teriam que desfazer o seu exército, ou seja, abrir mão das armas, jurar lealdade à rainha. Ou seja, parecia um acordo fácil até de cumprir, entre aspas, que a Inglaterra estava com a faca e o queijo na mão, ela poderia ter sido até muito mais agressiva. Mas ela sabia que ela ia depender dos irlandeses, especialmente na parte de agricultura e pecuária. Então ela não quis penalizá-los tanto. Só que os termos nunca foram lá muito respeitados. O pessoal aqui da Irlanda, especialmente os O'Neill e os O'Donnell, né, não confiavam muito na Inglaterra, e a Inglaterra também não estava confiando muito que o pessoal aqui na Irlanda ia desistir tão fácil assim de conseguir a independência. O que aconteceu? A família O'Neill e os chefes da família O'Donnell resolveram sair aqui da Irlanda e se refugiar, se não me engano, na Holanda, até eles conseguirem armar uma reação para novamente voltar com a Revolução na Irlanda tentando a independência. Só que a Espanha ficou de saco cheio, a Espanha não queria mais brigar com a Inglaterra, meio que eles fizeram as pazes, os O'Donnell e os O'Neill ficaram sozinhos no exílio, né, fora da Irlanda, e aparentemente não voltaram. Então meio que as ideias revolucionárias acabaram ali, pelo menos por enquanto.
Depois da Batalha de Kinsale e da Guerra dos 9 Anos, né, lá em Ulster, a Inglaterra ficou com bastante medo dos irlandeses. Então eles construíram esse forte aqui, né, que chamaram de Forte Rainha Elizabeth, e ficou pronto alguns anos antes dela morrer. Esse forte, portanto, ele era uma maneira de intimidar os irlandeses, certo? E de mostrar que a Inglaterra não estava brincando. Ela não queria que o poder dela fosse questionado. Essa aqui é uma reprodução que eles fizeram aqui no Forte Rainha Elizabeth para mostrar um irlandês guerreando com um inglês, tá? Que eram as forças que guardavam o forte, e o irlandês que representava as forças de resistência ao domínio britânico. Depois da morte da Rainha Elizabeth, acabou gerando uma revolta interna aqui na cidade de Cork, e os moradores de Cork vieram aqui no forte e destruíram o forte inteiro, lutando contra os guardas que estavam protegendo aqui. E depois, obviamente, a revolta foi controlada, não demorou muito, não deu muito trabalho para a Inglaterra fazer isso, e o castigo que os habitantes de Cork tiveram que pagar por terem feito a revolta foi reconstruir o forte. E aí ele foi reconstruído não só com o quadrado original que tinha aqui, mas também no formato de estrela que ele tem até hoje. Um prédio um pouquinho mais novo, acho que tem uns 50 anos a mais do que a construção original, que é essa daqui, que é menorzinha. Vendo que o tratado não ia ser muito bem respeitado, a Inglaterra resolveu reagir para evitar novas revoltas, e vendo que agora ela estava com a faca e o queijo na mão, né, já que os espanhóis tinham desistido de atacá-los. E aí eles resolveram começar um tipo de estratégia que iria marcar todos os próximos anos, né, os próximos séculos da Irlanda, que foram as chamadas Plantation de Ulster. Tá? Plantation é um termo utilizado para designar uma certa política agrária na qual grandes latifúndios são formados, os moradores originais, os donos originais daquela terra são expulsos e um inglês era nomeado como dono daquela terra. Boa parte dos donos das terras ganharam, né, grandes partes do território de Ulster, nem moravam na Irlanda, moravam na Inglaterra, e simplesmente a força bruta da Inglaterra conseguiu expulsar os donos que eram irlandeses, né, gaélicos. Praticamente toda a produção agrícola então passou a ser exportada para a Inglaterra, garantindo assim a comida dos ingleses e, obviamente, a força necessária para o poderio inglês que acabou se formando depois, né, formando então o império mais importante do mundo nos séculos que se seguiram. A mão de obra para fazer isso também tinha que ser inglesa, então para você ser dono de terras em Ulster, você precisava ser inglês ou se identificar como inglês e precisava ser protestante. Nessas vieram alguns escoceses para cá também, mas os escoceses não eram anglicanos, eles eram presbiterianos, tá? Mas eram protestantes e eles estavam tecnicamente do lado da Inglaterra. Então eles podiam comprar terras e plantar na região da Irlanda. E obviamente que as plantations de Ulster não ficaram apenas em Ulster. Ulster foi apenas o primeiro pedaço onde eles fizeram isso. Toda a Irlanda passou então a funcionar nesse sistema de plantation. E os irlandeses perderam então a maior parte das terras disponíveis aqui na ilha. Aí a coisa continuou engrossando ali na Inglaterra, porque a Inglaterra ainda não era totalmente protestante nessa época, tá? Ainda fazia muito pouco tempo que a reforma anglicana tinha sido feita, então você tinha muitos católicos na Inglaterra que não concordavam com a política anglicana. Então esses católicos eles começaram a conspirar para tomar o poder, né? Enfim, para destituir os reis protestantes. Morreu a rainha Elizabeth I, no lugar dela subiu o seu filho James I. O James ele era considerado bastante amigável com os católicos, apesar de ser protestante, o que gerou um certo apoio aqui da Irlanda e um certo desconforto dos lordes protestantes, né, lá anglicanos da Inglaterra, porque eles não achavam que o James I ia defendê-los no caso desses conflitos internos na própria ilha da Grã-Bretanha. Uma curiosidade interessante sobre o rei James I é que ele ficou conhecido pela tradução anglicana da Bíblia para o inglês. Até hoje, a versão King James, né, ou a Bíblia de King James, é a mais ilustre das traduções da Bíblia para a língua inglesa. O James, na verdade, estava meio que tentando fazer um meio de campo ali, mas os católicos não ficaram satisfeitos com isso e eles armaram um plano para explodir o palácio e matar o rei. Essa revolta acabou ficando muito conhecida porque o líder dos revoltosos da Inglaterra, né, acabou ficando muito famoso, que é o Guy Fawkes, que originou aquela máscara do V de Vingança, né? E a partir desse momento, o rei James acabou ficando completamente intolerante. Ele perdeu a paciência e aí ele começou a perseguição aos católicos mesmo.
primeiro aos católicos da Inglaterra, certo? Porque aí ele ficou bem puto, né? Porque tentaram matar ele, e depois aos católicos da Irlanda. Uma das medidas que o James I acabou tomando eram conversões forçadas, tá? Mediante prisão, tortura e eventualmente morte, para que as pessoas se tornassem protestantes, se tornassem anglicanas. E estudando um pouco de história, a gente sabe que isso não funciona muito bem. Mas enfim, isso foi feito na Inglaterra e depois aqui na Irlanda também. Uma coisa que a Inglaterra não podia prever é que, estimulando essa segregação religiosa que ela fez na Irlanda, ela também iria acabar tendo problemas na Escócia, onde, apesar de protestantes, eles não eram anglicanos e sim presbiterianos. Então a Escócia acabou se desentendendo com a Inglaterra entre 1639 e 1651. Porque eles não queriam aceitar o rei da Inglaterra como autoridade religiosa, do mesmo jeito que aconteceu com a Irlanda. Aproveitando esta bagunça, em 1641, os irlandeses católicos de Ulster, principalmente, fizeram uma rebelião, né, para pegar as terras de volta para eles, e mataram um monte de ingleses e escoceses. E aí os escoceses não curtiram muito e eles invadiram Ulster, né? A Escócia está muito perto de Ulster. Vocês lembram que na época dos reis celtas lá, inclusive, uma parte da Escócia foi dominação irlandesa, né? Tanto é que o gaélico escocês deriva do gaélico irlandês. Então a invasão escocesa durou cerca de 10 anos, matou gente pra caramba, e os ingleses meio que não se meteram muito, porque eles falaram, a gente não precisa comprar mais briga com a Escócia, então eles deixaram meio que pra lá os ingleses que foram mortos nessa rebelião de Ulster, falaram, ó, os escoceses já estão bravos o suficiente, deixa eles se entenderem, eles são gaélicos, que se entendam. E eles também tiveram um problema em 1642 lá na Inglaterra, porque começou uma guerra civil dentro da Inglaterra. Então eles falaram assim, ó, a gente não tem condições de prestar atenção na Irlanda e talvez não tenhamos condições nem de prestar atenção na Escócia. Essa guerra civil inglesa durou 9 anos, ou seja, ela acabou em 1651 e ela foi uma briga entre os realistas e os parlamentaristas, ou seja, aqueles que defendiam que o parlamento poderia ter mais poder, que é como funciona hoje a Inglaterra, e aqueles que queriam que os monarcas continuassem tendo bastante poder, que era como funcionava naquela época. Já existia o parlamento, mas o monarca era quem dava a última palavra. Enquanto isso, o pau estava comendo na Irlanda, os irlandeses estavam conseguindo pegar de volta as terras deles, então formou-se a Confederação Irlandesa Católica, que conseguiu pegar 2/3 das terras da Irlanda. Os outros terços que sobraram foram as cidades principalmente inglesas, né, e alguns enclaves protestantes. Ou seja, a rebelião deu muito certo aqui na Irlanda nesse período. Durante a Guerra Civil, os irlandeses tomaram o lado dos realistas. Por quê? Porque o rei Charles I prometeu para os irlandeses, caso eles defendessem o realismo, que era o lado deles, que ele iria aliviar a barra para os católicos aqui na Irlanda depois. Eles passariam a ter novamente os direitos que foram retirados, haveria mais tolerância para a Igreja Católica e eles teriam mais autonomia. Ninguém confiou muito nesse trato. Nem o rei Charles I estava muito confortável com os irlandeses, que ele não confiava muito, e nem os irlandeses estavam achando que as promessas do rei Charles iam ser cumpridas. Não confundir com esse rei Charles aqui, tá certo? Afinal de contas, a rebelião que tinha sido feita na Irlanda era muito recente, né? A gente está falando de coisa de 2 anos depois, né? Então não era para o rei da Inglaterra confiar muito nos irlandeses. Aliado a isso, esses direitos que o rei prometeu para os irlandeses não estavam convencendo todos os irlandeses. Alguns queriam simplesmente que a Irlanda fosse independente, e isso não estava em jogo. E alguns diziam que simplesmente eles aceitarem a Igreja Católica e oficializarem o catolicismo já estava de bom tamanho. No fim das contas, novamente, os irlandeses escolheram o lado errado da bagaça, os parlamentaristas ganharam, mataram o rei Charles I, enfim, puseram outro monarca no lugar, e aí a Inglaterra voltou toda a sua força e raiva para os irlandeses, que não só conspiraram contra os parlamentaristas, como também tinham feito uma revolução e tomaram 2/3 da Irlanda de novo. Então eles chamaram um líder militar chamado Oliver Cromwell, que ele invadiu a Irlanda com sangue nos olhos e ele trucidou a Confederação Irlandesa Católica. E não só a Confederação, metade da população da Irlanda foi ou morta ou escravizada. É isso mesmo, se vocês acharam que os ingleses tinham escravizado apenas os africanos, vocês estavam errados. Achou errado, otário! Os ingleses mandaram irlandeses, principalmente para a ilha de Barbados, onde, se não me engano, acho que 15% da população ainda é de origem irlandesa e o resto é de origem africana. E eles também mandaram depois, nos anos seguintes, nas décadas seguintes, os irlandeses para as Américas e para a Austrália, onde também tem um monte de ou apóstrofo qualquer coisa, né? O'Connor, O'Donnell, O'Neill, O'Brien, etc. Mais do que isso, esse período, depois dessa Guerra Civil Inglesa e depois da invasão do Oliver Cromwell, houve uma campanha social mesmo perpetrada pela Inglaterra
de desumanização dos irlandeses. Do mesmo jeito que foi feito com os africanos. Antes eles eram considerados como um povo beberrão e preguiçoso, e agora, além de beberrão e preguiçoso, eles também fizeram uma campanha de que eles eram selvagens aqui na Irlanda, eles eram briguentos e difíceis de controlar e que, portanto, eles mereciam ser escravizados, eles mereciam ser desumanizados. Também não é muito diferente do que Hitler fez com os judeus na Alemanha nazista. Aqui é preciso fazer uma explicação um pouquinho maior, porque aparentemente alguns brancos dos Estados Unidos estavam usando este fato histórico para justificar que os irlandeses não estão aí reclamando que foram escravizados, então por que é que os negros estão reclamando e estão procurando por ações afirmativas do governo e etc. Mais ou menos como aconteceu aqui no Brasil, quando o Leandro Narlock resolveu escrever no livro dele que Zumbi também tinha escravos, que é uma verdade, a gente sabe que tinha, só que a razão pela qual isso foi colocado é geralmente para amenizar a escravidão, é para dizer que, então tudo bem, então os negros não podem reclamar da escravidão, então não existe racismo e etc, etc. Você pode até discordar disso que eu tô falando, mas o fato é que sim, existe uma tentativa de amenizar a escravidão e amenizar o racismo contra os negros quando você tem esse tipo de colocação por aí. E eu achei que hoje os historiadores não estão mais chamando o que houve com os irlandeses de escravidão estrito sensu. Ainda que fossem condições análogas à escravidão, como eles tinham algumas diferenças com relação aos escravos africanos, hoje os historiadores estão chamando o que houve com os irlandeses de servidão, que diferia do sistema de escravidão por causa de pelo menos 3 coisas. Uma é que os irlandeses, ainda que fossem considerados humanos de segunda classe, eles eram legalmente humanos, ao contrário dos africanos, que eram coisas para os ingleses, tá? Não consideravam eles nem seres humanos. Uma outra diferença é que os irlandeses tinham um contrato de servidão, ao contrário dos escravos africanos, que não tinham nem nome. Nesse contrato, às vezes estava até especificado o fim do período de servidão, ou seja, eles teriam que cumprir uma cota, né, um determinado tempo de servidão, e depois eles poderiam ser liberados. Óbvio que não foi isso para todos eles, né? Alguns continuaram servos até o fim da vida, mas tinha uma terceira diferença também, que era que os filhos desses servos irlandeses não necessariamente precisavam continuar o regime de servidão. Dependendo de como fosse a situação, eles poderiam ser libertos e aí viver a vida deles como eles quisessem, como seres humanos livres. Esses direitos, né, não só de você deixar de ser escravo, como do seu filho não precisar ser escravo, só foi alcançado pelos africanos e seus descendentes nas Américas séculos depois, tá? Só que a gente também tem que tomar cuidado para não minimizar o sofrimento dos irlandeses só porque ele não foi tão grande quanto dos africanos. Ainda que você tivesse essas diferenças muito relevantes entre os dois regimes, o regime de servidão, ele era análogo à escravidão e provavelmente os irlandeses tiveram que trabalhar tanto quanto os escravos africanos durante esse período. Os donos das terras foram expulsos ou mortos, os donos das terras gaélicos, claro, né? Os padres católicos que estavam defendendo os irlandeses foram mortos também, e eles deixaram apenas algumas terras para os irlandeses que ficavam lá no oeste de Connacht, né, que eram as piores terras, e curiosamente os únicos lugares onde se fala gaélico com mais frequência aqui na Irlanda ainda são esses locais, né, mais ou menos a costa oeste da Irlanda. A perda de direitos civis dos irlandeses foi absurda e se formou um verdadeiro apartheid aqui na Irlanda. Então, por exemplo, aqui em Cork você tinha no centro da cidade o English Market, onde apenas os ingleses e os anglicanos tinham direito de comprar. Na verdade, os outros até tinham direito de comprar, mas não tinham dinheiro para isso. Só eles tinham direito de vender ali pelo preço que eles quisessem, e aos irlandeses católicos ficava relegado às periferias da cidade, onde tinha aqui, por exemplo, o mercado a céu aberto, tá? Foi por isso que colocaram essa estátua aqui da senhora vendendo cebolas, porque era assim que os irlandeses ficaram, pessoas paupérrimas, miseráveis, mendicantes, que não tinham direito a frequentar os lugares que os ingleses ou anglicanos podiam frequentar e foram relegados a cidadãos de segunda classe. Até hoje, o Oliver Cromwell é considerado um monstro na Irlanda e as suas atrocidades são frequentemente lembradas. A partir do ano de 1685, as coisas começaram a complicar um pouquinho na Inglaterra, gerando algumas consequências na Irlanda, como sempre. O que aconteceu na Inglaterra foi a subida do rei James II, que era católico, que foi, na verdade, o último rei católico da Inglaterra, o que gerou bastante controvérsia e bastante animosidade dentro lá da ilha da Grã-Bretanha. O rei James era o irmão do Charles II, né? Ou seja, ele era por direito o herdeiro do trono, só que o parlamento ficou bastante puto, não gostou nem um pouquinho disso. O que acontece? O rei James II, ou seja,
sendo católico, ele era bastante simpatizante então da questão irlandesa, e os irlandeses ficaram muito felizes com o James II sendo coroado, inclusive porque diziam que ele tinha uma parte gaélica na sua ascendência, né? Não me pergunte qual, e durante 3 anos ele pareceu bastante benevolente com os católicos, apesar de continuar governando para os protestantes e dando privilégios para os protestantes. Mas mesmo assim, para o parlamento isso era uma coisa meio inadmissível. E o que acontece? Apenas 3 anos depois que o King James II sentou no trono da Inglaterra, houve a chamada Revolução Gloriosa, em que a filha dele, né, a Maria, bem fura-olho, né, que sacanear o próprio pai, que ela era protestante, e o sobrinho dele, que era o Guilherme de Orange, que era o William, né, de Orange, né, conseguiram depor o rei. E o Guilherme de Orange, né, o William, subiu no poder, ele era protestante, e aí acabavam os problemas, principalmente as animosidades dentro da Inglaterra. E aí iniciou-se um movimento jacobista, traduzindo para todos os idiomas envolvidos aí, que queria que o James II voltasse ao poder, ou seja, queriam restituir o reinado do James II e depor o William de Orange. E aí você teve então a formação dos Williamistas, que eram aquelas pessoas que queriam manter o Guilherme de Orange no poder. Obviamente que os irlandeses gaélicos abraçaram a causa do rei James, certo? Que era católico e que, portanto, estava fazendo algumas benfeitorias para os católicos aqui na Irlanda. Ele já tinha, por exemplo, readmitido o exército gaélico aqui e que irlandeses pudessem compor o exército da Inglaterra, e ele já tinha nomeado um irlandês gaélico católico como Lorde da Irlanda, certo? Enquanto ele estava na coroa. Então, realmente, o pessoal aqui da Irlanda gostava bastante do James II. O James II acabou vindo para a Irlanda, onde ele queria organizar a resistência dele para ele poder depois voltar para a Inglaterra e tomar o poder novamente. E olha que interessante, ele veio parar em Kinsale, exatamente onde tinha acontecido aquela batalha, e ele veio até Cork, subindo por esse rio aqui, que é o rio Lee. Tá? Ele subiu por esse rio, se encontrou com alguns líderes aqui em Cork, organizou a sua resistência e rumou então para Dublin, da onde ele iria depois para a Inglaterra. Porém, as tropas inglesas chegaram primeiro aqui na Irlanda e o James II nem conseguiu mandar as tropas dele para a Inglaterra, e eles foram vencidos em 1691. O Guilherme de Orange acabou continuando no trono, e por causa de toda a bagunça que tinha sido gerada com católicos e com protestantes não anglicanos, né, os presbiterianos lá da Escócia, eles foram proibidos de ocupar cadeira no parlamento irlandês. Foram implementadas o que eles chamaram de penal laws, ou seja, leis penais. Essas penal laws tiravam direitos civis dos católicos e estimulavam as conversões. Curiosamente, foi mais ou menos nessa época, né, no finzinho do século XVII, que a batata chegou aqui na Irlanda, e isso também vai ser muito importante nas cenas que vão se seguir. Frente a isso, né, para não perder alguns privilégios, algumas famílias efetivamente se converteram ao anglicanismo aqui na Irlanda, porque elas tinham interesses, né, então não era uma conversão muito autêntica, mas para a Inglaterra isso já era o suficiente. E mesmo que os presbiterianos em Ulster continuassem prosperando, eles também não mandavam em nada, eles não tinham direito a nada por causa de toda aquela história com a Escócia. E no fim das contas, a maioria dos irlandeses continuou católica, e esse período em que essa minoria anglicana passou a dominar a Irlanda foi chamado de domínio protestante. E essas pessoas eram chamadas de anglo-irlandesas, porque ainda que muitas delas tivessem nascido na Irlanda, depois dos anos que se passaram, elas ainda se consideravam inglesas e eram anglicanas. Apenas 5% da população aqui da Irlanda fazia parte da Church of Ireland, que é a igreja anglicana daqui da Irlanda. Mas eles controlavam simplesmente todas as terras. Ou seja, 5% da população controlava das terras da Irlanda. É um pouco parecido com o Brasil, na verdade. E a maioria desses donos de terra aqui da Irlanda não moravam na Irlanda, moravam na Inglaterra, mal sabiam administrar suas terras, não estavam nem aí, mas toda a produção que existia era mandada para a Inglaterra, ou seja, era tudo exportado, os irlandeses plantavam para eles, mas não consumiam aquilo que eles plantavam. A melhor mesmo, o filé mignon das coisas, era mandado para a Inglaterra. E esses donos de terras que mal ficavam na Irlanda eram chamados de lordes ausentes. Nos anos de 1740 e 1741, você teve a primeira grande fome aqui na Irlanda, que foi causada principalmente por razões naturais. Você teve uma pequena era do gelo, que a gente chama, e já foi discutido, inclusive nos meus vídeos de aquecimento global, entre 1400 e 1800, que fez com que nesses 2 anos aí, de 1740 e 41, você tivesse invernos um pouquinho mais fortes e chuvosos. É o grande frost que eles chamaram, né? Ou seja, o grande congelamento das batatas e das outras comidas, né? Ficou faltando leite, etc e tal, grãos. Então, entre 20% e 38% da população irlandesa morreu de fome nessa época.
tá? O que já foi um dos primeiros baques para o irlandês deixar de ser uma das línguas mais comuns aqui da ilha. Mas calma que esse foi só o segundo episódio de fome que a Irlanda vai passar, ainda vai ter mais depois. Aí aqueles anglo-irlandeses, aqueles lords que viviam aqui, que eram de origem inglesa, estavam começando a simpatizar com os irlandeses, se sentirem mais irlandeses do que ingleses, tá? E vendo todas essas tragédias que estavam acontecendo. E eles começaram a tentar querer mais autonomia para a Irlanda vinda da Inglaterra. E inclusive os presbiterianos lá do norte também queriam isso. Eles chegaram a fundar a Sociedade Unida dos Homens Irlandeses, que queriam reformar o parlamento irlandês, isso vindo dos protestantes, porém protestantes presbiterianos. Então, aconteceram alguns eventos no mundo naquela época que animaram muito os irlandeses, como por exemplo, em 1776 a 83 foi a Guerra de Independência dos Estados Unidos, tá, que conseguiu a independência da Inglaterra, o que animou bastante a Irlanda. Em 1789 teve a Revolução Francesa, o que animou bastante mais os irlandeses também. E então, em 1793, os anglo-irlandeses começaram então a remover algumas restrições contra os católicos, tá? Mas ainda não podiam fazer todas as coisas. Eles não podiam ocupar cargos no parlamento, eles também não podiam ter cargos oficiais do governo, e a Sociedade dos Irlandeses Unidos tentou promover a emancipação católica, principalmente tentar pela primeira vez remover a religião da política. Então isso era uma coisa que estavam tentando fazer em 1793. Em 1798 você teve uma revolução aqui na Irlanda, que é uma das maiores revoluções feitas pelo povo irlandês, tá? Que chegaram a buscar a ajuda dos franceses, mas no ano de 98 eles ainda não tinham conseguido chegar. E apesar da ampla adesão entre os irlandeses, a rebelião estava sendo massacrada com muita força, né, pelas tropas inglesas. Finalmente chega a ajuda dos franceses, que vencem os britânicos na Batalha de Castlebar, tá, que ficou bastante famosa. E a República Irlandesa chegou a ser proclamada, mas ela durou apenas 12 dias. Os ingleses prenderam e executaram todos os rebeldes. A violência com que essa rebelião foi suprimida foi algo marcante, e isso é lembrado até hoje aqui na Irlanda. E em 1800, 2 anos depois da rebelião, cansados de toda essa bagunça, a Inglaterra resolve dissolver o parlamento irlandês e colocar a Irlanda como parte do Reino Unido, criando o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda. E graças a essa atitude, né, várias rebeliões se sucederam aqui na Irlanda, porque os irlandeses não queriam de jeito nenhum essa unificação com a Inglaterra. Então em 1803 teve outra revolução republicana, alguns dos revoltosos que foram exilados durante a Revolução de 1798 acabaram fazendo parte da Legião Irlandesa do Napoleão, tá, que chegou a tentar invadir a Irlanda, mas mudou de ideia. Você teve apenas uma evidência da chegada de possíveis tropas napoleônicas aqui na Irlanda, que foi lá em Cliffs of Moher, que você tem uma torre lá que foi feita justamente para esperar Napoleão chegar. Obviamente uma tentativa de defesa. Então, nessa época já tinha a Revolução Industrial, a Inglaterra estava se industrializando muito, mas a Irlanda ainda era primordialmente agrícola. E aí, em 1823, é que entra esse sujeito que está aqui atrás, tá? Que é o advogado Daniel O'Connell, tá? Que é considerado o libertador, uma das figuras mais importantes e mais heróicas aqui da Irlanda, que ele era católico, ele conseguiu uma vaga no parlamento britânico depois de muito tempo sem que isso fosse permitido, tá? E ele lutou a vida inteira pela emancipação da Irlanda e pela revogação tanto do Ato de 1800 quanto pela revogação das Penal Laws. E em 1829 ele teve algum sucesso na emancipação católica. Esse cara ficou tão importante que o mausoléu dele aqui no cemitério principal aqui da Irlanda, do lado do Jardim Botânico, ele é um ponto de referência de tão alto que é. Essa aqui é a principal avenida de Dublin, é a O'Connell Street, em homenagem a ele. Tem a estátua dele aqui no meio da avenida. Lá no condado de Kells tem a casa onde ele morou, que hoje é um ponto de visitação, e tem uma igreja gigantesca, uma catedral, que pela primeira vez não ganhou o nome de um santo aqui na Irlanda. É uma catedral que tem o nome de um político. Tamanha é a reverência que os irlandeses têm pelo O'Connell. O problema é que a Inglaterra não facilitava as coisas, e entre 1831 e 1838 você teve a chamada Guerra do Dízimo. Por quê? Porque todo católico tinha que pagar um dízimo para a Igreja Anglicana da Irlanda, tá? Mais ou menos como acontece nos estados muçulmanos, em que você pode até não ser muçulmano, mas que você precisa pagar, digamos assim, uma pequena taxa para o governo. Isso não chegou a ser uma guerra, mas teve violências esporádicas dos irlandeses contra essa política, e essa lei do dízimo só foi acabar em 1867. Em 1841, a Irlanda bateu seu recorde populacional histórico, chegando a 8.200.000 pessoas. Entre 1815 e 1846, existiam na Inglaterra as chamadas Leis do Milho, as chamadas Corn Laws, que eram medidas protecionistas da coroa britânica para que
os produtores locais, os produtores ingleses, tivessem vantagem na hora de importação ou exportação. Então era cobrada uma taxa para a importação de produtos e era cobrada uma taxa dos países que importavam produtos da Inglaterra. Engraçado que a Irlanda era parte do Reino Unido naquela época, parte efetivamente, né? A Irlanda tinha que pagar não só para importar produtos da Inglaterra, como os produtos da Irlanda tinham que pagar para serem exportados para lá. Então, enquanto a Inglaterra era praticamente a única cliente da Irlanda, esse tipo de comércio não era nem um pouco vantajoso para a Irlanda. Então presta atenção de como que as coisas estavam naquela época na Irlanda. Você tinha esses lords ausentes, que eram esses donos de grandes propriedades na Irlanda, que não ficavam na Irlanda, eles ficavam na Inglaterra e ficavam apenas cobrando impostos. Você tinha os produtores, que eram as pessoas que efetivamente cultivavam a terra, tendo que pagar um aluguel para poder morar nas suas terras, que eram geralmente muito pequenininhas, eram terras minúsculas. Esse aluguel que eles pagavam para esses grandes produtores, que eram os lords ausentes, e esse aluguel ele era praticamente o mesmo valor do salário que eles recebiam por cultivar a terra desses produtores. Ou seja, na verdade, era elas por elas. Era praticamente um trabalho escravo, era um trabalho de semi-escravidão. Ou seja, você trabalhava por casa, praticamente casa, e ainda assim a comida você tinha que plantar na sua propriedade. Então, nesse sentido, 80% da Irlanda católica era formada por agricultores paupérrimos em trabalho semi-escravo para lords ingleses ou anglo-irlandeses, certo? Que tinham, às vezes, até parentes ou ascendência irlandesa, mas que, na verdade, eram culturalmente ingleses e, às vezes, nem moravam na Irlanda. Para essa cultura de subsistência em terrenos de menos de 1 hectare, que era a maioria das propriedades rurais da Irlanda naquela época, dos irlandeses, moradores mesmo da Irlanda, né, não desses lords, não tinha muita coisa que você pudesse plantar que desse comida suficiente para alimentar uma família. E praticamente o único alimento que cumpria esses pré-requisitos era a batata. Então, a batata era a base de toda a alimentação dos agricultores irlandeses. Era um produto barato e que produzia bastante quantidade para alimentar as pessoas que estavam lá. Ou seja, era um regime horroroso, era um sistema de merda, pior que feudalismo, se você for levar em conta para esses agricultores. Para variar, o único pedaço da Irlanda em que esses inquilinos, que eram esses produtores rurais pobres, tinham algum direito, era na Irlanda do Norte, era em Ulster, porque o Ulster, por ser de maioria protestante naquela época, gozava de certas proteções da coroa britânica. Se vocês lembrarem do que eu expliquei anteriormente, vocês vão ver que a batata, que é um produto de origem americana, né, que era cultivado principalmente nos Andes, ela chegou na Irlanda mais ou menos no final do século XVII. Então, no meio do século XIX, você ainda tinha uma variabilidade genética muito, muito pequena dessas batatas. Elas eram praticamente de uma única variedade. E qual é a primeira aula de biologia evolutiva que a gente tem na escola? Evolução 101, tá? Para principiantes. Qual é a importância da variabilidade genética nas populações? Para quando tiver uma doença, não serem todos clones e não morrer todo mundo. Ou seja, quando você tem uma população composta por indivíduos muito, muito, muito parecidos, quase clones uns dos outros, isso significa que se uma doença mata um indivíduo, provavelmente ela tem a capacidade de matar todos eles. Um protozoário que gerava uma doença que em português é chamado de míldio da batateira, ou requeima dos tomateiros, apareceu aqui na ilha, provavelmente depois de alguma carga contaminada que chegou nos portos. Na verdade, protozoários não são um grupo natural, certo? A gente chama de protozoário todo eucarioto unicelular. Mas, na verdade, o míldio do batateiro é um fungo, tá? Ele é considerado um fungo, apesar dele ser um eucarioto unicelular, então, dependendo da maneira como você chama isso, ele também pode ser considerado um protozoário. Mas, na verdade, ele está mais próximo dos fungos. Em 1845, 1/3 das colheitas foram perdidas e em 1846, 3/4 das colheitas foram perdidas. Mais de 1 milhão de pessoas morreram de inanição ou fome e mais de 2 milhões de pessoas emigraram para fora da Irlanda, como demonstra aqui essas esculturas que foram feitas para lembrar esse fenômeno da grande fome, que foi talvez uma das maiores. Foi exatamente a maior de todas as tragédias que já acometeu esta pequena ilha. É considerado também um genocídio, quando você começa a ver que essa fome só aconteceu devido às medidas que a Inglaterra tomou para lidar com relação à produção de comida aqui na Irlanda. A Irlanda perdeu 1/3 da sua população e ela não recuperou até hoje
mais de 150 anos depois, ainda hoje, a Irlanda não chegou novamente nos 8 milhões e 200 mil pessoas que ela tinha até 1841. E a gente pode dizer que foi a politicagem que gerou tudo isso. A Inglaterra tentou consertar as coisas, ela afrouxou as leis do milho, você teve várias doações de vários países, né? Várias demonstrações de caridade que foram feitas nesse período, em que alguns países doaram muito dinheiro, inclusive a Rainha Vitória chegou a doar. E agora eu vou contar para vocês uma história que eu acabei de ficar sabendo e eu não tenho como deixar isso fora do vídeo. Entre as nações que fizeram doações para a Irlanda durante a Grande Fome está a etnia Choctaw, acho que é assim que pronuncia, dos Estados Unidos. Eles são originários dos estados do Mississippi, Louisiana e Tennessee, e no século XIX eles foram expulsos de suas terras pelo governo americano, que reservou para eles uma região em Oklahoma, que é fora completamente da sua área nativa de ocorrência, e dentro da filosofia dos nativos americanos, a terra onde você nasce, onde estão enterrados seus antepassados, é algo absurdamente importante que faz parte de si mesmo. Então eles foram obrigados a perder parte da sua cultura, da sua essência, simplesmente por terem saído de suas terras. Esse episódio ficou conhecido como o Trail of Tears, né? Ou seja, a caminhada das lágrimas, ou caminho das lágrimas, porque foi uma coisa muito sofrida para eles. E apenas 16 anos depois, houve a Grande Fome na Irlanda. Os Choctaw sobreviventes, que eram miseráveis, sentiram tanta empatia pelos irlandeses, que eles resolveram fazer uma vaquinha e deram dinheiro para a Irlanda. Óbvio que eles não conseguiram juntar muita coisa, eles juntaram $170, que na época valia muito, porque fazendo a correção monetária eu achei aqui algumas estimativas que variam desde 5 mil euros até 70 mil dólares, enfim, eu não sei qual que tá certo aqui. Você imagina um povo miserável que foi expulso de suas terras pelos brancos. Ouve falar de uma terra que fica longe pra chuchu, onde provavelmente eles nunca iriam, em que outros brancos estavam passando fome, para eles provavelmente as diferenças entre os brancos deviam ser irrisórias, e ainda assim, isso esquentou o coração deles e eles resolveram juntar um dinheiro para doar para a Irlanda. Gente, se isso não é uma demonstração absurda de que existem coisas positivas na espécie humana, eu não sei o que seria. É sério, lendo essa história, eu suei pelo olho, tá? Eu não tenho vergonha de admitir. E nem o Estado irlandês. Eles construíram recentemente um monumento em homenagem a essa doação que os Choctaw fizeram durante a Grande Fome. Esse monumento ficou bastante bonito, ele fica no condado de Cork, mas eu não tive como visitar, primeiro porque eu não sabia que ele existia, e segundo porque não fica na cidade, ele fica muito afastado, mas eu vou deixar aí uma foto para vocês verem. Enfim, é emocionante. O príncipe, o califa do Império Otomano, ele queria doar 2.000 libras esterlinas, o equivalente a 2.000 libras esterlinas, ele só não doou tudo isso porque disse que pegaria muito mal ele doar mais do que a Rainha Vitória. Então, olha como é que essas coisas ainda por cima diminuíram a quantidade de dinheiro que veio das doações aqui para a Irlanda na época da Grande Fome. E enquanto isso as pessoas estavam morrendo. Para piorar, os lordes ausentes, eles tinham que pagar uma taxa caso os camponeses que ficavam naquelas áreas que eles alugavam não tivessem dinheiro para pagar o aluguel. Ou seja, eles tinham que pagar uma taxa para a coroa britânica. Qual foi a solução que esses lordes ausentes encontraram? Despejar os camponeses. Ou seja, ainda por cima, o pessoal passando fome aqui na Irlanda foi despejado da pequena terra e única propriedade que eles tinham. Na verdade, não tinham, né? Eles alugavam desses lordes ausentes. Mais de 500 mil de pessoas foram despejadas de suas terras. E a repercussão internacional foi terrível naquela época. O que fez com que a Inglaterra começasse a procurar por culpados aleatoriamente. Os primeiros que foram considerados culpados foram os lordes ausentes. É óbvio, duas consequências muito importantes que a Grande Fome acabou gerando aqui na Irlanda foi que o idioma gaélico praticamente foi extinto, porque a maioria das pessoas que morreram ou emigrou eram exatamente a parte da população que falavam gaélico. E a segunda consequência foi que os irlandeses que sobreviveram a essa Grande Fome ficaram cada vez mais nacionalistas e ficaram cada vez com mais orgulho de serem católicos, por oposição à Inglaterra protestante. A Grande Fome, que na verdade também foi chamada de fome da batata, né? É um termo que fica até um pouco jocoso, que inclusive o Átila comentou naquela questão que eu errei no Sai-Truco do Iberê. Mas para vocês verem como os irlandeses ainda são muito sensíveis com essa parte, que é a parte mais triste da história da Irlanda, a gente pegou uma exposição aqui em Dublin, que estava acontecendo lá no Castelo de Dublin, sobre a Grande Fome, tá? Em que você tem vários quadros retratando essa fome, esses quadros de artistas que viveram naquela época, ou que são filhos de pessoas que sobreviveram, ou enfim, que
viveram pouco tempo depois do final da Grande Fome, retratando tudo isso que estava acontecendo e, obviamente, algumas charges políticas, certo? Demonstrando como que essa fome só aconteceu não por causa de uma praga, não por causa necessariamente de uma vicissitude do clima ou alguma coisa assim. Foi algo que foi causado diretamente pelas políticas da Grã-Bretanha aqui na Irlanda. Apesar de todos os problemas gerados pela Grande Fome e do grande desespero que estava acontecendo no caos crítico da qual a Irlanda estava passando, a Rainha Vitória ainda conseguia fazer alguns tipos de melhoramentos no país, obviamente visando principalmente a população protestante e não necessariamente a população católica, mas ela tentou fazer. Então ela criou em 1845, exatamente no primeiro ano da Grande Fome, ela criou 3 universidades. Essas 3 universidades que a Rainha Vitória fez eram chamadas de Queen's Colleges, né, que depois acabaram se chamando de University, né, mas isso daí muitos anos depois. Foi uma em Galway, uma em Belfast, que era a cidadezinha preferida da Rainha Vitória, e uma aqui em Cork, que é exatamente essa universidade que vocês estão vendo aqui atrás, que é uma universidade absurdamente linda, né, que fica aqui no meio da cidade de Cork. Mas vocês imaginam como os irlandeses devem ter ficado muito felizes, todo mundo passando fome, numa tremenda de uma crise, simplesmente rios de dinheiro eram gastos para construir prédios de universidade. Obviamente que era muito importante hoje, essas universidades são talvez os maiores alicerces que a gente tenha aqui na Irlanda, mas na época em que elas foram feitas provavelmente deve ter dado um certo trabalho. No final do século XIX, começo do século XX, Belfast se tornou o polo industrial da ilha da Irlanda. E o interessante é que muitas pessoas acabaram migrando aqui para Belfast, né, que é a cidade mais importante da província de Ulster. Então a cidade começou a crescer muito, de maneira extraordinária. Como boa parte da economia de Belfast naquela época se concentrava em exportar os produtos das Ilhas Britânicas para outros países do mundo, eles acabaram se especializando, além da produção de tabaco, não me pergunte por quê, também na indústria de engenharia e construção naval, por questões bastante óbvias, porque era com os navios que eram mandados para o resto do mundo os produtos de exportação da Grã-Bretanha, da coroa britânica. Uma das empresas mais importantes que surgiu nessa época, no final do século XIX, para a construção de navios e reforma de navios também, e que até hoje é uma das maiores empresas do mundo no setor, é a Harland & Wolff, H&W, que ficou muito famosa porque no começo do século XX ela começou a fazer, digamos assim, empreendimentos muito ousados, como por exemplo, transportar grande número de pessoas através do Atlântico, certo? De maneira segura e luxuosa, fazendo os grandes transatlânticos. O transatlântico mais famoso da Harland & Wolff é o Titanic, que todo mundo conhece pelos filmes tal, e pela história, né, do grande naufrágio que teve. Lá, acho que foi em 1912, se não me engano. E aqui tem o Museu do Titanic, que eu vou mostrar para vocês, tá? Quando estiver fazendo a passagem das imagens, que conta toda a história do Titanic aqui em Belfast, tá? Que ele é um reflexo de uma história que estava acontecendo aqui naquela época. Pois é, pessoal, e esse aqui é o City Hall de Belfast, tá? Começou a ser construído em 1898, mais ou menos, e foi completado, né? Foi terminado em 1906, tá? Ele já tinha sido planejado uns 10 anos antes do início da sua construção, desde que Belfast tinha alcançado o status de cidade dado pela Rainha Vitória devido à importância industrial e econômica que eu estava falando lá quando a gente estava lá na frente do Titanic. Durante o reinado da Rainha Vitória, certo, que teve um reinado tão longo que ganhou até uma era, né, um período para denominar o nome do seu governo, a cidade de Belfast ganhou essa, digamos assim, essa condecoração, né, ganhou o título de cidade e pôde então por isso ter um City Hall, certo, que ainda é, acho que se não me engano, a sede do governo da cidade de Belfast.
E ali no meio tem a estátua da Rainha Vitória, justamente para dar uma homenagem a ela, né? Enquanto isso, o povo no campo estava lutando por uma reforma agrária. Entre a década de 1870 e 1890, ou seja, as 2 décadas que sucederam a Grande Fome, você teve muita revolta no campo e muita pressão política, vinda, obviamente, dos católicos irlandeses, para que a reforma agrária fosse aprovada. Para conter todas essas revoltas por terra, a Grã-Bretanha resolveu mudar um pouquinho as políticas agrárias, né, aqui na Irlanda, para ver se as coisas ficavam um pouquinho mais pacíficas para o lado deles. Em 1898 foi aprovada a Lei do Governo Local da Irlanda, que dava para a Irlanda um pouquinho mais de autonomia do que ela tinha antes, meio que elevava a Irlanda a um status parecido com o que hoje é a Escócia, o País de Gales, tá? Ou seja, dentro do Reino Unido era como se fosse uma das nações que compunham o Reino Unido. Foi aí que começaram as grandes tretas entre a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul. A Irlanda do Norte, como vocês sabem, era de maioria protestante e estava bastante industrializada. E esse pessoal, que era unionista, ou seja, que era defensor de que a Irlanda continuasse sendo parte do Reino Unido, ficava bastante preocupado com a possibilidade de uma possível independência da Irlanda, porque eles não queriam ficar atrelados a um país majoritariamente agrário, que poderia prejudicar os seus negócios ou dificultar todo aquele dinheiro que só vinha porque eles faziam parte do Reino Unido. Já os republicanos, né, aqueles que queriam a independência total da Irlanda, também não gostaram dessas medidas porque eles achavam que era muito pouco. Eles achavam que se continuasse sendo parte do Reino Unido, a Irlanda sempre ia ser um país de segunda classe, relegado apenas ao pasto da Inglaterra, certo? Fazer só a parte agrária da Inglaterra e ia ser sempre considerado de maneira preconceituosa como algo de segunda classe. Então os republicanos nacionalistas queriam a independência total. Eles não estavam satisfeitos em ser apenas mais um país do Reino Unido, ainda que a posição da Irlanda, né, tenha sido elevada. Não era que nem a Índia, por exemplo, que era como a Irlanda era antes, né? Virou pelo menos como é hoje o País de Gales. Em 1902, a gente já está pulando aí para o século XX, você teve uma conferência sobre a questão agrária aqui na Irlanda, certo? Sobre como que a Inglaterra geria a questão agrária aqui na Irlanda, e quem foi muito importante nessa conferência foi o jornalista William O'Brien. Sim, exatamente, descendente do Briamboro lá, que era o High King aqui da Irlanda, né? Já falei para vocês sobre isso. E em 1903 foi votado o Windham Land Purchase Act, eu acho que é assim que se pronuncia, que finalmente resolveu a questão agrária, pondo fim à era dos lordes ausentes aqui na Irlanda, desmembrando grandes propriedades e devolvendo terras a inquilinos expulsos, ou seja, aquelas pessoas que foram expulsas na época da Grande Fome das suas terras, tiveram suas terras devolvidas, e os grandes latifundiários tiveram seus latifúndios divididos. Obviamente que esses lords, como já tinham sido responsabilizados pela Grande Fome, pagaram pelo menos parte das consequências por isso, e então podemos dizer que em 1903 houve a tão esperada reforma agrária aqui na Irlanda, tá? E foi só a partir disso que as coisas começaram a andar para frente. Em 1910, uma coisa muito importante, o Partido Parlamentarista da Irlanda, que tinha cadeiras no parlamento lá da Inglaterra, ele conseguiu estabelecer o Home Rule, ou seja, o controle doméstico, né, que seria uma maneira de dar uma autonomia muito maior à Irlanda para que a Irlanda se autogerisse. E isso só seria possível com a reabertura do parlamento irlandês, que foi o que aconteceu em 1910. Só que os unionistas do Norte não curtiram nem um pouco, novamente pelo que eu já falei, porque eles estavam achando que isso era um passo a mais para a independência da Irlanda, o que ia prejudicar seus negócios lá na Irlanda do Norte, altamente industrializada. Então o pessoal da Irlanda do Norte formou um grupo chamado Voluntários de Ulster, que era um grupo que tinha como objetivo impedir que essas medidas fossem tomadas, tá? Tanto politicamente quanto através de manifestações, etc. Os parlamentaristas formaram então um grupo contrário, que era o grupo Voluntários da Irlanda, que era para fazer justamente o oposto, ou seja, fazer com que essa lei fosse não só aprovada, como cumprida, ou seja, era para fazer força, fazer pressão social e política para que essas leis do Home Rule, né, fossem cumpridas aqui na Irlanda. E no fim das contas, para os republicanos, veio bem a calhar quando, em 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial aqui na Europa. Oh, it's a long, long way from Clare to here. It's a long way from Clare to here. Oh, it's a long, long way, and it gets farther by the day. It's a long